Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Pois é, os deuses existem. Mas quem são esses deuses? Quando nós falamos de deuses, eu estou sempre falando com letra minúscula, D minúscula, não o Criador de todas as coisas. Eles eram seres racionais, iguais ou superiores ao homem. Homens, super-homens, deuses e deusas. Super-homens, né? Eles são fundamentalmente homens como nós, mas preparados para cumprir uma grande missão. E por isso eles são dotados de qualidades excepcionais que lhes permitem cumprir essa missão. Alguns deles já estão preparados desde o nascimento e outros adquirem essas qualidades em um momento da vida, quando então são selecionados por um desses deuses, do qual nós vamos falar agora, nesse vídeo. Os fundadores das grandes religiões serão sempre super-homens, seja a religião hindu, budista, islâmica, cristã, shintoísta, etc. Né? Quem hoje que quiser ver um super-homem, hoje não, há pouco tempo atrás tinha um desses super-homens aqui na Terra, né? E tinha poderes incríveis, né? E quem pudesse deveria ter ido à Índia para ver essa pessoa, numa cidade pequena chamada Puttaparthi, perto de Bangalore, né? No estado de Hyderabad, na Índia. Tentar chegar perto dele, era o famoso Sai Baba, Satya Sai Baba. Você nem mal conseguiria chegar perto dele, milhares de pessoas em volta, um esquema de segurança fortíssimo. Você não poderia chegar muito perto. O templo onde ele residia, você ia ver, ele atendia centenas de milhares de pessoas, devotos que impediriam qualquer tipo de aproximação, inclusive abordagem a esse super-homem. E vai por aí, tem vários exemplos. Nós temos Zoroastro, Buda, Maomé, Moisés, Confúcio, Lao Tse, Jesus Cristo, etc. Pertenciam a essa classe de seres. Então nós vamos continuar o tema dos super-homens, mas antes nós temos que deixar bem claro que esses seres humanos excepcionais, por maiores que eles sejam, que fossem os poderes deles, nada mais eram do que instrumentos que esses deuses usaram para realizar seus desejos na sociedade humana e, em geral, no nosso planeta. O que não é não é tão nosso como nós imaginamos. Já falei nisso em outros vídeos. Ele não é bem nosso planeta. Tem mais gente aí. Então, o cérebro humano não consegue decifrar o que provavelmente... Nós vamos continuar com essas perguntas, né? Enquanto a nossa inteligência não der um passo à frente, nós não vamos entender nada sobre isso. Falei nos outros vídeos sobre esses advanced beings, seres avançados. Né? Então, eles são fundamentalmente homens, seja pela forma como eles aparecem nesse mundo, seja pela sua constituição física, seja pela sua morte. A maioria dos que vieram, quase todos morreram, poucos foram levados, né? E o que é mais ou menos semelhante a nós, né, humanos normais. Também vale ressaltar que frequentemente alguns deles, em seu processo de utilização pelos deuses, pelos advanced beings, se desviaram consideravelmente em alguns aspectos de suas vidas, o que é normal entre nós. Alguns foram bonzinhos, outros foram bem maus. Né? Então nós temos casos como Krishna, Viracocha, Quetzalcoatl, Jesus Cristo. Né? Alguns foram muito bons, alguns foram muito maus. Isso aí dá a impressão de eles terem participado de alguma forma dessa natureza dos deuses. Eles seriam essa espécie híbrida, né? Híbrida, fruto de relacionamentos de deuses e deusas com seres humanos. Na mitologia grega nós temos muito isso. Deuses se ocupavam de alguns heróis, que eram seus filhos, e deusas também, de um lado, tomando partido nas guerras. E então eles seriam como se fossem semi-deuses, especialmente preparados para cumprir uma missão nesse planeta. Porém, eles não são exatamente como humanos. Alguns deles têm o poder de se manifestar como tal, e de fato fizeram isso em inúmeras ocasiões, e até coexistiram intimamente conosco, quando isso lhes convinha para os seus próprios interesses, propósitos enigmáticos para nós. Mas assim que eles cumpriam a missão, assim que eles terminavam o que podia ser considerado uma missão,
e conseguiu o que eles desejavam, eles regressavam ao seu plano existencial, no qual se desenvolve de forma muito mais natural, de acordo com as suas qualidades psíquicas e eletromagnéticas. Mas esses deuses não são homens. E uma das poucas coisas em que eles concordam conosco é que eles concordam que eles se assemelham aos humanos, serem inteligentes. E embora o conhecimento deles sobre essa inteligência exceda e muito a nossa inteligência, mas nós somos frutos dessas figuras. Na própria Bíblia está escrito. Nós somos feitos à imagem e semelhança deles. Mas entre eles, existe muito mais diferença do que entre nós, humanos. E vamos ver isso já já. Então, entre esses deuses existem muito mais diferenças do que entre nós humanos. Essas diferenças são de todos os tipos e não se referem apenas à sua entidade física no seu estado natural, mas também como a forma em que se manifestam para nós. A sua maior ou menor capacidade de manipular a matéria, de fazer incursões no nosso mundo, ao seu grau de evolução mental e, portanto, tecnológico, né? E até, de certa forma, ao seu grau de evolução moral, sendo que alguns deles, aparentemente, têm muito mais cuidado em não interferir indevidamente no nosso mundo e até mesmo de não interferir de forma alguma, como na série Star Trek. Não podemos interferir em civilizações que ainda não se desenvolveram. Eles também diferem entre si em sua origem. Alguns deles podem ser de fora desse planeta, embora eu, pessoalmente, e vários outros pesquisadores estejamos inclinados a pensar que aqueles que mais interferem na vida e na história da humanidade são desse planeta mesmo, do planeta Terra em que nós habitamos, apenas vivendo numa outra dimensão. Eles também diferem tanto nas causas pelas quais se manifestam entre nós, como nos propósitos que têm quando fazem. E essas grandes diferenças entre eles não resultam, como acontece entre os homens, de pertencerem a raças diferentes, pátrias, religiões, culturas ou outras classes sociais, ou de falarem línguas diferentes. A causa da diferença entre esses deuses é muito mais profunda, porque enquanto os homens, por maiores que sejam suas diferenças, são todos igualmente seres humanos e pertencem à mesma humanidade, esses deuses não pertencem à mesma classe genérica de seres, e entre algum deles é muito possível que haja tanta diferença que existem como existem entre nós, tanta diferença quanto existe entre nós e um mamífero desenvolvido. E também é possível que haja menos diferença entre nós e algum deles do que algum deles entre si. Entre as notícias que recebemos deles, que nunca são totalmente confiáveis, nunca eles falam nada com nada, nunca dão referência nenhuma de onde eles vêm, de onde eles vêm, o que eles comem, como é a tia deles, nada. Muitos deles desconhecem completamente outros que se encontram na mesma incursão no nosso nível de existência. São várias agendas e vários seres diferentes, apenas percebendo que não pertencem ao mundo humano. E se acreditarmos no que eles disseram, não só eles têm uma desconfiança mútua, mas em algumas ocasiões ouvimos falar que eles falaram de antipatias manifestas entre eles e de até batalhas declaradas, as intermináveis guerras entre eles, Anunnakis, Mahabharata, entre outras. Esse trecho que vocês estão vendo aí, que estão pedalando com a Magdalena, são as ciclovias do nosso bairro. Nós estamos indo de um bairro para o outro, como para a minha clínica de problemas auditivos. Mas tudo aqui na Holanda é assim, você pode fazer essas viagens de bike com a maior segurança por excelentes ciclovias e com total segurança. É muito bom isso, é muito agradável e é bom não só para o físico como para a mente. E vocês estão vendo aí o outono aqui em Amsterdã. Um exemplo típico desse antagonismo, e mesmo dessas batalhas, é a rebelião que, segundo a teologia cristã, Luzbel organizou com muitos dos seus seguidores contra o Yahvé. Os crentes que aceitam literalmente os ensinamentos clássicos da religião cristã judaica e que acreditam inequivocamente que esta é a única e total explicação das origens da existência do homem na Terra e de suas relações com Deus, deveriam saber que todas as grandes religiões do mundo nos falam de batalha semelhante entre seus deuses ou entre um Deus principal e os deuses menores. E os incrédulos que olham para essas histórias bíblicas como algo mitológico ao qual não se deve prestar muita atenção, deveriam saber que mitos e lendas nada mais são do que histórias distorcidas pela passagem de milênios e deveriam saber que aquelas batalhas entre deuses que aparecem em todos os livros mais antigos da humanidade
isto é, nas histórias ditas sagradas de todas as religiões, continua a se repetir hoje diante dos nossos olhos. E podemos dizer, finalmente, que essas grandes diferenças entre deuses se traduzem nos seus comportamentos muito diversos aqui no nosso mundo e nas suas relações conosco, que variam enormemente de um caso para o outro e que, precisamente por essa grande variedade, ainda hoje nos deixam perplexos sobre o que eles realmente querem. Bom, e assim nós vamos pedalando de volta para casa. Enquanto eu estou conversando com vocês vão aproveitando e vendo como é o bairro. Parece que nós moramos na roça, mas é mesmo a roça holandesa, né? Ao lado tem algumas fazendinhas, mas é uma delícia ter esse privilégio. Aqui nós vemos o resultado do pagamento dos nossos impostos, que aqui são altos pra caramba, mas a gente vê o resultado nisso, na total tranquilidade, na segurança, na beleza, do cuidado. E toda essa região que nós estamos pedalando aí era mar, isso foi aterrado. Nós estamos, inclusive, a uns 5 metros abaixo do nível do mar. Isso aí chama-se a Nova Holanda, né? Fazendo uma paródia com a Nova Holanda no Brasil, no Rio de Janeiro. Pois é, vamos continuar a falar sobre esses deuses, se eles têm ou não um corpo físico, agora chegando no nosso bairro. Vamos continuar. Pois é, nós estamos no outono, mas já está frio pra caramba. Muito frio. E muito vento. Tem uma tempestade em cima da Inglaterra. Estava na Irlanda ontem, já estava em cima da Inglaterra. Chegando aqui, deve chegar hoje à tarde, com bastante vento. Já nevou, já tivemos a primeira neve do ano. Muito vento de 40 km por hora, chegou a rajadas de 50 km, já fica difícil andar na rua e perigoso, né? Mas aqui é normal, isso não tem nada a ver com nenhuma normalidade, não. É assim que é o inverno aqui nessa parte da Europa. Vamos lá falar sobre os deuses e o corpo físico deles. Embora, e às vezes eu faço corrido o vídeo, como vocês viram agora na parte que eu mostrei a passeio de bike, eu tenho que comprimir não mais de meia hora, porque eu já mais que provado que de mais de meia hora as pessoas, a maioria, né, não assiste. Então vamos lá, embora a entidade física dos deuses seja diferente da nossa, ainda assim nós podemos dizer que os deuses têm algum tipo de corpo ou algum tipo de entidade física. Deuses, ETs, ou AP, o que vocês quiserem nomear, ok? Super seres, etc. Fique à vontade de cada um. Aqui, a liberdade. Bom, e aí nós vamos ter que fazer um pequeno parênteses e explicar que no cosmos, no universo, mesmo aquilo que nós chamamos infantilmente de mundo espiritual, ele é de alguma forma um mundo físico também. Assim como tudo que é físico está de alguma forma impregnado pelo espírito. Physis é uma palavra grega que significa natureza. E nesse sentido nós podemos dizer que tudo que é natural ou pertence à ordem natural é físico. E os deuses não pertencem à ordem sobrenatural, como sempre foi definido pelos teólogos, principalmente pelos teólogos. Então, para compreender essas entidades físicas dos deuses ou ETs, e muitas outras criaturas não humanas, né, espíritos, etc., que são chamados de espíritos, orixás, seja lá o que for, nós não temos escolha senão recorrer à física atômica e à subatômica, à física quântica. O corpo desses deuses é eletromagnético e feito de ondas. E quem acha que essa linguagem é suspeita devia saber que o corpo humano, em última análise, também é feito de ondas e nada mais do que ondas eletromagnéticas. E por essa que nós vemos que analisando é a resposta para toda essa questão que nós temos por enquanto. E essa é a grande maravilha, é o segredo também de todo o nosso universo. Esse é o fato, né? Acima de todo o sentimentalismo e de todas as concepções dogmáticas e místicas das religiões, isso nos aproxima da entidade, né, quando nós entramos nessa área, e aí nós vamos entender o que é esse ser inteligível que construiu todo o nosso universo e os outros universos. Essa é a grande maravilha, o grande universo, que cada vez estamos descobrindo que ele é muito mais fantástico do que nós imaginávamos. A física está mudando, a astrofísica todo dia, agora com esse novo telescópio que está no espaço, né? Então nós vamos ver que a matéria desses CTs, desses deuses, elas são fundamentalmente iguais às nossas. Ela está estruturada de uma forma muito mais sutil. E assim como a matéria que compõe o ar é de uma forma sutil, nós não conseguimos pegar o ar, né? Mas ele está em volta da gente.
e a matéria que constitui um lingote de aço, né, são exatamente iguais. No final, são átomos, um espaço entre eles, há um vazio. Então, esses deuses superiores, não vou entrar nessa área que é extremamente complicada, mas de uma forma bem genérica, bem simples, né? Então, esses seres superiores, ao contrário de nós, eles têm a capacidade de gerir, dominar a sua própria matéria. Eles têm, tanto é que eles aparecem, desaparecem, incorporam, desincorporam. Eles adotam formas mais ou menos sutis, subtis, tornando-se mais ou menos acessíveis aos nossos sentidos, quando assim eles desejarem. São as incorporações, as visões, os fantasmas, fadas, elfos, duendes, etc. Muito bom, né? Muito louco. Adoravelmente louco. Pois bem, agora nós vamos aonde essa turma vive. Qual é o endereço deles? CEP? Rua? Bairro? Onde é que eles moram? Nós vamos saber disso daqui a pouco, porque eles estão batendo na porta do querubim. E o querubim vai abrir. Essas novas audiências públicas dos Estados Unidos é o único país que está fazendo isso. Eu sempre repito. Pense o que pensarem, mas é o único onde se tem liberdade de expressão, ainda embora a esquerda esteja lutando até as suas tripas para acabar com isso. Né? Por isso que xingam o tempo todo, ficam histéricos. Você não pode ter liberdade de opinião. Se pensar diferente deles, você está ferrado. E eles não querem a verdade. A esquerda nunca quis a verdade. Nós podemos falar sobre isso horas. Não é o objetivo do canal. Eu falo por experiência de vida e de conhecer bem esse mundo. Vamos lá. Vamos ver aqui a localização desses seres no universo. Onde é que eles vivem? Qual é o endereço? A casinha deles? Como é que é? Será que tem televisão, geladeira, banheiro? Eles fazem cocô? Então, embora no seu nível de existência, como alguns esoteristas falam, algumas pessoas que canalizaram, e que o nível vibracional ele não coincide com o nosso nível. É claro que não, senão nós estaríamos vendo eles, né? Não, então, no entanto, para muitos para muitos deles, o nosso planeta também é o planeta deles, é que eu tenho comentado nos outros vídeos. Muita dessa turma vive aqui, do lado. Por isso que eles se preocupam com uma possível guerra atômica, que eu acredito que não vai acontecer mais. Eles não vão deixar. Nós vimos na última audiência lá no Congresso americano que mais de 30 casos de desarmamento de ogivas nucleares em bases de lançamento de mísseis. Eles desarmam as ogivas, depois de um tempo eles rearmam. Tipo, não vão usar, nós não vamos deixar. Isso aconteceu na Rússia e na China. Então, perguntar onde eles moram exatamente é um pouco ingênuo. Nós não temos condições de pensar nisso. A sua localização obedece a leis físicas diferentes das nossas, diferentes dessas que nós conhecemos, pois as ideias de que os homens têm de espaço e tempo são completamente rudimentares para essa turma. E muitos deles podem viver e vivem aqui entre nós e ainda assim passam desapercebidos normalmente pelos nossos sentidos. Aparecem quando querem. Nossos sentidos captam apenas uma pequena parte da realidade circundante. O ar, embora seja um elemento físico com uma realidade semelhante a de uma pedra, é completamente invisível aos nossos olhos. E muitos sons e muitos cheiros que nossos sentidos não captam de forma alguma, no mundo normal, são percebidos por animais que desenvolveram outras faculdades. Animais podem enxergar de maneira diferente da nossa. Os gatos, por exemplo, entre outros animais, insetos. Nós vemos as ondas de televisão, as ondas de rádio, as ondas aqui da internet que eu estou falando com vocês, que inundam nossas casas, né? O wireless, eu tenho até o meu aparelho, eu uso o wireless, eu vou para onde? Está tendo meu telefone agora dando um toque no ouvido. É um implante, é um cibernético, não é? Então essas ondas nós não conseguimos enxergar. Então não temos nada de ficar surpreso sobre essa invisibilidade desses seres ou desses deuses. No mundo paranormal, há casuística abundante para reforçar essa tese. Discussões. Né? Nós estamos vendo isso agora. Então, além disso, no campo da fotografia, nós já vimos que, no tempo das fotografias, ainda com papel fotográfico, com iodeto de prata e tal, nós podíamos ver pessoas aparecendo no fundo que não estavam lá realmente. Atualmente, até mesmo fotografias de celulares e filmes, nós podemos ver esses elementos. Agora estão vendo com
celulares, aparelhos, equipamentos de filmagem infravermelho, conseguem ver o que nós não enxergamos. Aliás, os UAPs foram enxergados nos radares dos caças F-16 no radar infravermelho. Então, nós vamos ver que a presença deles só podem ser descobertos depois que se faz uma análise, vamos olhar lá, e tem uma coisa aqui. Então, eles não precisam de solo, estar na terra para sustentar, nem de ar para respirar. E, portanto, não precisam estar em nenhum dos lugares do planeta onde nós, homens, estamos, homens e mulheres, hein? Vai começar aquela discussão horrorosa. Isso, eles não estão nem aí preocupados com a nossa matéria e as nossas qualidades físicas específicas. Então, eu acho que não tem outra escolha senão admitir que alguns deles, ou talvez muitos deles, provêm de outras partes do universo, sendo o nosso planeta apenas um local de passagem ou de residência temporária, o que explicaria, pelo menos em parte, a falta de continuidade em muitas de suas atividades em nosso planeta, e especificamente as grandes variações que vemos nas suas intervenções na história humana. Sempre vêm para cá, interferem, vão embora, dizendo que um dia vão voltar. Pois é. Bom, a ciência e essa turma, nós chamamos de deuses, ETs, fadas, duendes, elfos, goblins. Tem um nome que diz orixás, fantasmas. De onde nós tiramos essa ideia da existência dessa turma? A ciência nos diz nada sobre eles. É tudo fantasia. Mas a ciência também não nos diz nada sobre coisas importantes como o amor, a poesia. E na realidade ela sabe muito pouco sobre ambos. A própria parapsicologia acadêmica diz que a ciência, que é a ciência que de alguma forma deveria se interessar pela existência desses seres. Eu também acho. Aliás, é essa a discussão que estão fazendo nos Estados Unidos. Está na hora de a academia começar a tomar perto, pegar essas coisas e começar a estudar. Algumas organizações já estão fazendo isso, mas fora da mídia, fora do público. Eles sabem que existe algo lá. E isso é uma das grandes razões porque ainda não divulgaram tudo, porque eles não têm a menor ideia de onde essa turma vem, nem o que eles querem, e quantos são, e por que estão aqui. Então, ela também não diz nada e nem rejeita a sua existência, a parapsicologia. Quando algum parapsicólogo ousado faz uma sugestão sobre a possível presença de alguns eventos paranormal, ele é atacado. Né? Então, essa esclerose mental da nossa civilização e da chamada ciência acadêmica, né, tá na hora de começar a botar um óculos para curar a miopia e ver que existe algo muito mais interessante do que a ciência acadêmica, muito mais que vai agregar. A ciência não é dogmática, você tem que aceitar sem... Né? Pois bem, a dura verdade, e por mais implausível e incômoda que pareça, é que tais seres existem, não há dúvida. E nós temos testemunhos de todo tipo, todos os escritos que a humanidade preservou das antigas civilizações, desde que o homem começou a deixar registros gráficos, eles falam sobre esses seres. E eles continuam aí, aparecendo furtivamente, tímidos, né? Nunca se expõem, nunca vêm para... Teve um momento que sim, um momento na história de várias civilizações em que eles, não só, como nós comentamos anteriormente, interagiram, existiram e viveram junto com os homens, viveram junto com seus descendentes, com seus híbridos, deuses e deusas. Na mais profunda selva lá da Indonésia, você vai encontrar relatos dos eles chamam de celestiais. Os celestiais, seres celestes, vieram e aqui se casaram com algumas mulheres, ou mulheres, deusas, que se casaram com homens, com príncipes, normalmente com a classe mais... com a realeza, nunca com um cidadão, como eu disse, o cidadão comum em todas as histórias da humanidade, o humilde sempre se ferra. Não vão herdar nada. Então, é super importante a educação, o conhecimento, a cultura, sair dessa bolha, principalmente que a maldita da esquerda quer colocar todo mundo, destruindo a educação, destruindo a família, noções de história, noções de tudo. E as religiões entram nessa história com uma parcela muito importante nessa pesquisa. Elas são importantes, porque foram elas que trouxeram para nós esse conhecimento. E se a ciência não diz nada oficialmente sobre esses seres, é porque de forma não oficial e privada, muitos cientistas importantes estudam esses assuntos. A religião é um aspecto muito importante,
muito importante mesmo do pensamento humano e diz muitas coisas, e elas têm falado e nos dito durante séculos sobre esses seres. E quando a religião, quando eu digo religião, não estou falando especificamente uma, não. Eu falo todas elas, seja hindu, budista, que não é uma religião, mas é um pensamento filosófico que virou religião, a cristã, a islâmica também tem os seus djinns, anjos do mal, anjos do bem, todas, a hindu, as religiões animistas, principalmente, as indígenas, seja no Brasil, seja nas selvas da Nova Guiné, no Havaí. Então, na maioria das religiões, esses seres são chamados de espíritos, e de forma geral, né? Eles têm nomes variados, dependendo de cada região, dependendo das diferentes religiões e dos diferentes, países ou reinos que eles tenham existido, né? E apenas mudam o nome, e são espíritos diferentes, como se fossem raças diferentes, né? Então, todas as religiões que existem falam sobre esses seres e falam sobre as diferenças que existem entre eles. Gregos, romanos, mais recentemente, foram os que, em termos de nomenclatura, mais se aproximaram da realidade e chamaram esses seres de teóis. Paulo, o apóstolo Paulo, que era Saulo, se chamou Paulo depois da teofania, ele falava dos teóis. Existem vários teóis, ou vários deuses. Teo, Deus. Né? Teologia, o estudo do Deus. Mas eram vários deuses. Então, esses espíritos podiam adotar formas corpóreas quando lhes convinham, e embora, por outro lado, também, né, vamos ver que todas as religiões reconhecem que existem uma série de divindades, além das superiores, os famosos espíritos inferiores, que estavam subordinados a esses deuses maiores. Depois, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o cristianismo e esses deuses. Tem assunto para mais de metro. Tá? Então é isso aí, gente. Por hoje, chega. Eu estou preparado para ver o que eu tenho que comprar aqui na vila, porque está chegando uma mega tempestade, acho que é a Bert, que atingiu a Irlanda, está na Inglaterra e deve atingir aqui a Holanda dentro de algumas horas. Tem um alerta de vento forte, eu vou lá fazer umas comprinhas. Magdalena, manda um grande abraço para vocês. Eu estou mostrando aí no final do vídeo uma foto dela levando a nossa neta linda, a Fien, a mais linda neta da galáxia, para a escola. E ela foi brincando, deslizando no gelo. Esse é o mundo maravilhoso que nós vivemos. Tem um lado fantástico. Essa maravilha dessa sinfonia que é a vida, com todos os altos e baixos. É um privilégio estar por aqui, aprendendo para passar de ano, para a próxima. A gente se encontra lá fora. Um grande abraço, meu, da Magdalena, e até o próximo vídeo.